Boa madrugada, boa tarde, boa noite, bom dia, senhores. Iniciaremos nossa aula hoje falando sobre ângulos entre retas e distância entre ponto e reta. Fica aí com a gente. Muito bem, para assistir essa aula, eu quero que você dê uma paradinha, pegue o seu livro didático, vá lá na página 133 do livro didático e vamos acompanhar pelo livro didático aquilo que a gente vai falar hoje aqui nessa aula, tá bom? Muito bem. E a gente vai começar com o capítulo 3.1, ângulo entre duas retas. E esse ângulo entre duas retas, nosso objetivo principal é calcular a medida do ângulo formado entre duas retas, quando a gente tem essas retas com equações dadas no sistema cartesiano. Tá? Então, para iniciar isso, o que a gente vai fazer é simplesmente olhar esse exemplo que aparece aqui. Eu tenho duas retas que foram colocadas, essas duas retas que foram colocadas, a reta R e a reta S. Tá? Então, reta R e reta S, elas foram colocadas aí, e elas têm um ângulo, uma inclinação na reta R de 60 graus, e uma inclinação na reta S de 135 graus. A questão é, qual é o ângulo formado entre as duas retas? Observe que eu tenho dois ângulos formados entre as duas retas. Eu tenho esse ângulo, que é o ângulo θ, e tenho esse ângulo aqui, que é o suplemento de θ. Tá? Qual dos dois eu vou considerar? A gente sempre considera o menor ângulo. A gente sempre considera aquele ângulo que é o ângulo agudo. Tá certo? Então, tendo esses dois ângulos, o ângulo que eu vou considerar é o ângulo agudo. Tá, professor, mas e daí? Como é que eu faço para resolver esse tipo de problema? Como é que eu faço para resolver, para saber quem é esse ângulo? Basta utilizar aquilo que a gente já conhece. Aquilo que a gente já conhece de soma dos ângulos internos de um triângulo. Sabemos que se somarmos dois ângulos internos de um triângulo, o resultado dessa soma vai dar exatamente o externo do terceiro ângulo. E esse externo do terceiro ângulo, eu sei que isso é verdade porque a soma dos ângulos internos tem que dar 180 graus. Ora, se esse ângulo é um ângulo de 60 graus e esse ângulo é um ângulo de θ, quando eu somar 60 graus com θ, eu tenho que encontrar como resultado 135 graus. Tá? Muito bem. Dessa forma, a gente tem como descobrir, tem como saber qual seria o ângulo θ. E aí, fazendo a continha, encontramos o ângulo θ como 75 graus. Tá. Quando o ângulo é dado, é fácil. O problema é que nem sempre o ângulo é dado. Às vezes é dado uma equação de uma reta. E quando é dada uma equação de uma reta, da equação da reta eu posso tirar o coeficiente angular. Lembrando que o coeficiente angular ele é a tangente do ângulo formado pela reta e o eixo x, ou seja, a tangente da inclinação. Nesse exemplo temos aqui duas retas que foram colocadas sem ser dado diretamente quem são os ângulos formados pela reta S e o eixo x e pela reta R e o eixo x. Tá? Não sei quem são esses ângulos. Agora, uma coisa que eu sei foram dadas as equações das duas retas. A reta R tem a equação 3x mais y menos 3 igual a 0. E a reta S tem a equação 2x menos y mais 8 igual a 0. Ora, essas duas equações, cada uma delas, ela me dá um coeficiente angular. E esse coeficiente angular eu calculo de forma bem simples. Basta isolar o y em cada uma das equações. Se eu isolar o y nessa primeira equação, na equação que é relativa à reta S, eu vou obter y igual a menos 3x mais 3. Ora, se o y é igual a menos 3x mais 3, o coeficiente angular dessa reta S vai ser nada mais, nada menos do que o coeficiente de x quando o y está isolado. Eu não entendi nada. Olha só, se eu tenho y igual a menos 3x mais 3, quem é que está multiplicando por x aí? Menos 3. Se o que está multiplicando pelo x é o menos 3, o que a gente vai fazer é nada mais, nada menos do que dizer que o coeficiente angular dessa reta é menos 3. Da mesma forma eu faço com a reta S. Isolo o y. Isolando o y aqui, eu vou ter y igual a 2x mais 8. Qual vai ser o coeficiente angular da reta S? 2, que é o cara que está multiplicando por x, tá? Quando o y está isolado.
Sabendo disso, agora eu sei quem é a tangente do ângulo alfa e sei quem é a tangente do ângulo beta. Então, usando a mesma técnica da questão anterior, a gente vai descobrir quem é esse θ fazendo simplesmente a diferença entre alfa e beta, ou seja, a diferença entre essas duas inclinações dessas duas retas, tá? Mas lembrando que eu não tenho quem é essa inclinação, nem tenho quem é essa segunda inclinação. O que é que eu tenho que fazer, então? Eu tenho que utilizar os recursos que eu tenho sobre tangentes para poder descobrir quem é pelo menos a tangente do ângulo formado entre as duas retas. E é assim que a gente vai descobrir. Vamos lá. Então, para fazermos isso, temos que lembrar como é que eu faço para descobrir qual é a tangente do θ. Ora, como o θ é alfa menos beta, eu estou fazendo uma tangente da diferença de dois arcos. E a tangente da diferença de dois arcos, lembrando que a gente viu lá no primeiro ano e um pouco no segundo ano, a gente calcula fazendo tangente de alfa menos tangente beta sobre 1 mais tangente alfa, tangente beta. Tem gente que gosta de lembrar assim, ó. Tem gente que ama, tem gente que beija, 1 mais, tem gente que ama, vezes tem gente que beija. É uma forma de lembrar, tá certo? Não estou dizendo que é a melhor, mas ela funciona quando a gente esquece um pouquinho da fórmula. Então, basicamente, o que a gente vai fazer é substituir esses valores, tá bom? Os valores que vão ser substituídos é em cima dos valores que nós tínhamos encontrado anteriormente. Vimos que a tangente de alfa valia menos 3, vimos que a tangente de beta valia 2. Então, fica menos 3, menos 2 no numerador. No denominador, eu também vou substituir menos 3 e 2. E aí vai ficar menos 3, menos 2, deu menos 5 no numerador. E 1 menos 6 deu menos 5 no denominador. Menos 5 dividido por menos 5 deu 1. E aí eu vou verificar, tá? O ângulo formado tem que ser algo menor que 180 graus. Então, como ele tem que ser o menor dos ângulos, ou seja, menor que 180 graus, eu vou verificar qual dos dois ângulos aqui eu vou utilizar. Esse ângulo, qual é o ângulo cuja tangente dá 1, que é menor que 180 graus? É o ângulo de 45 graus. Tá bom? Então, basicamente, é isso que a gente vai ter que fazer. Lembrando que se eu tiver aqui uma tangente que dê um valor negativo, quando a tangente dá um valor negativo, eu sempre tenho um ângulo até agudo que pode ser colocado no lugar dele, tá? E aí, para saber qual é o agudo, basta pegar o módulo. E esse módulo é exatamente a fórmula que você tem para descobrir qual é o ângulo formado entre as duas retas. Tá bom? Vamos lá para um exercício resolvido, para a gente ter ideia de como as coisas funcionam. Determine a medida de um ângulo agudo formado pelas retas. Veja que ele está pedindo a medida do ângulo agudo. Tá? Então você já sabe que a tangente, nesse caso, tem que ser algo positivo. Ou seja, você vai ter que pegar um módulo daquela diferença. Então, para a gente fazer isso, para a gente resolver, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é isolar o y na equação R. Isolar o y na equação S. Então, fazendo esses dois isolamentos, temos as seguintes equações reduzidas. A de R fica sendo y igual a raiz de 3x sobre 2 mais 3 meios. E a de S, y igual a raiz de 3 sobre 9x menos 8 nonos. A partir daqui, ó, volto a lembrar, quem é o coeficiente angular de R? É o cara que está multiplicando por x quando eu tenho a minha equação reduzida. Quem é o coeficiente angular de S? É o mesmo, relativo à reta S, relativo à equação S. Então, eu tenho aqui, MR é raiz de 3 sobre 2, MS é raiz de 3 sobre 9. Agora, para descobrir qual é a medida do ângulo, bem, basta a gente lembrar que esses dois elementos aqui são tangentes. Então, tem gente que ama, menos tem gente que beija, sobre 1 mais tem gente que ama, vezes tem gente que beija. Tá? Então, substituindo os valores, vamos obter aí raiz de 3 sobre 2 menos raiz de 3 sobre 9. Tudo isso sobre 1 mais raiz de 3 sobre 2 vezes raiz de 3 sobre 9. Continha feita, encontramos que a tangente de θ é raiz de 3 sobre 3. E como a raiz de θ como a tangente de θ é raiz de 3 sobre 3, temos que verificar qual é o ângulo agudo cujo θ
cuja tangente vale raiz de 3 sobre 3. E aí é só lembrar daquela musiquinha que a gente viu o gato cantando lá na sala de aula, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz em cada um. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2, raiz em cada um. E a tangente? Raiz de 3 vai sobre 3. 1, raiz de 3. Raiz de 3 vai sobre 3. 1, raiz de 3. Então, com aquele quadrinho da tangente, sabemos que o ângulo cuja tangente é raiz de 3 sobre 3 é 30 graus. E aí nós temos qual é o ângulo formado. Um é 30 graus, é o ângulo agudo. Se eu quisesse o ângulo obtuso, era só verificar quanto faltava para chegar em 180, ou seja, seria 150 graus. Tá bom? Então é isso aí, gente. Essa parte do primeiro episódio, a primeira parte do capítulo, ela está resolvida, o capítulo 3.1. E aí vocês têm alguns exercícios para resolver. Tá? Vamos agora para o 3.2, que é a distância entre ponto e reta. Muito bem, ainda no seu livro didático, na página 142, você tem aí o tópico 3.2, distância entre ponto e reta. Tá? Também você vai acompanhar o livro didático para a gente entender como é que a gente calcula a distância entre um ponto e uma reta dada, considerando que foram dadas as equações, tá? Algebricamente, como é que eu calculo essa distância. Vamos lá. Para calcular a distância entre o ponto e uma reta dada, a gente precisa de dois procedimentos. Tá? A primeira coisa que a gente precisa é escrever a equação da reta, ela na forma geral. Como é ela na forma geral? É do tipo ax mais by mais c igual a zero. Se eu escrevo ela na forma geral, basta depois disso substituir os valores do ponto dado nessa equação que aparece aqui. Ó. Distância entre ponto x, 0, y0, ou seja, o coordenado, e uma reta dada, que está aqui a equação geral, ax mais by mais c igual a zero, é dada por módulo de ax0 mais by0 mais c, tudo isso sobre raiz quadrada de a ao quadrado mais b quadrado. Então você vai dizer, poxa professor, isso aqui é um negócio muito grande para decorar. Mas se você parar para pensar, o que está no numerador aqui é exatamente a equação da reta que você já tinha feito antes. A única diferença é que você vai substituir, no lugar do x da equação da reta, você vai colocar o x do ponto dado. No lugar do y da equação da reta, você vai colocar o y do ponto dado. E esse denominador aqui? Esse denominador aqui tem a ver com Pitágoras, tá certo? Basicamente, você vai tirar a raiz quadrada de a ao quadrado mais b quadrado, onde a e b são nada mais, nada menos que os coeficientes de x e y. Tá, e por que isso é verdade? A demonstração disso está exatamente na próxima página do livro didático, tá? Na página 144. Vou deixar para vocês darem uma olhada nessa demonstração, mas o que eu quero de verdade é que vocês saibam utilizar essa fórmula. Sabendo utilizar essa fórmula, a maioria das questões que vão aparecer para você, falando que vão ser necessários, vai ser necessário descobrir qual é a distância entre o ponto e uma reta, às vezes a altura de um triângulo, às vezes distância entre um ponto qualquer e uma trajetória de um avião, por exemplo. Todas essas coisas você pode fazer simplesmente utilizando essa formulinha da distância de ponto e reta, tá bom? Não vai ser cobrado muita coisa além disso, mas vale a dica, vale verificar a demonstração, saber por que dessas coisas funcionam. Muito bem, vamos aí para o exercício resolvido. Começar com esse exercício número 8, que está lá na página 145. Ele diz, ó, calcular a distância do ponto D, foi dado um ponto, a reta de equação 6x menos 8y menos 3 igual a zero. O que eu quero que você visualize é que essa equação que foi dada aqui, ó, é uma equação que ela já está escrita na forma geral. Ax mais by mais c igual a zero. Eu preciso identificar, então, quem é o meu a, ou seja, o coeficiente de x, quem é o meu b, ou seja, o coeficiente de y, e depois que eu sei quem é a e b, eles estão bem identificados, o que eu vou fazer é simplesmente substituir naquela fórmula. Então, como é que eu faço para achar a distância entre o ponto dado e a reta dada? Nada mais é do que substituir. Ó. A distância é dada pelo módulo dessa expressão, lembrando que essa expressão é basicamente igual à equação da reta. Então, se aqui tem 6x menos 8y menos 3, aqui vai ter que aparecer ó, 6x menos 8y menos 3.
onde o x que vai ser colocado é o x do ponto dado, e o y que vai ser colocado é o y do ponto dado. Tá? E no denominador, quem é que fica? No denominador fica essa raiz quadrada de a ao quadrado mais b quadrado, onde o a é 6 e o b é menos 8. 6 vezes 9, menos 8 vezes 3, menos 3. Esse resultado você vai encontrar 27 no numerador, e o módulo de 27 continua sendo 27. Tá? No denominador você tem raiz quadrada de 6 quadrado mais 8 quadrado. Isso dá raiz quadrada de 100. A raiz quadrada de 100 é 10. 27 dividido por 10, 2,7. 2,7 é a distância entre o ponto dado e a reta dada. Bem, para a aula de hoje é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham curtido, espero que vocês tenham gostado. E eu quero que vocês postem dúvida aqui nos comentários no Google Redu. Tá? Até mais, até a próxima. Vamos lá.